Erros na Bíblia. Notem que não são erros da Bíblia, e sim erros na Bíblia, pois a Bíblia, quando foi escrita, não possuía erros. Ela é um conjunto de livros de grande valor histórico e religioso, respeitáveis. Mas, com o passar dos séculos e com as diversas traduções feitas pelos copistas em diversos idiomas, então, isso resultou que temos hoje centenas de erros que podemos notar ao comparar as Bíblias atuais com os textos originais, e até mesmo ao comparar uma Bíblia com outra de edições diferentes. Vejamos alguns erros. Na perfeita e mais bela oração que o Mestre Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, temos 2 erros graves. O primeiro, santificado seja o vosso nome. Santificado seja, nesta frase, o verbo está no imperativo, ou está dando uma ordem, e não se dá ordem ao nosso Criador. Do Criador, nós recebemos ordens, e se tivermos bastante juízo, cumprimos na íntegra, pois, se não cumprirmos, sofreremos as consequências através da lei de causa e efeito. Isso é um verdadeiro absurdo. A tradução correta é: Santo é o vosso nome, porque, em verdade, o nome de Deus sempre foi santo, é santo e continuará sendo santo. Às vezes, para realçar o vocábulo, costuma-se dizer assim: Santo, santo, santo é o vosso nome, como um mantra. É uma pena que, ao orar, as pessoas decoram a prece e não pensam no absurdo que pronuncia. O segundo erro é grave também. Trocaram perdoai as nossas dívidas por perdoai as nossas ofensas. Por acaso Deus se ofende? A ofensa não é defeito dos humanos ainda imperfeitos? Pois espíritos iluminados já não mais se ofendem, pois a ofensa é uma imperfeição. E então, como Deus se ofenderia, já que Ele é perfeito em tudo? Deus é inatingível e nós temos dívidas perante o tribunal mais severo que existe, que é a nossa própria consciência. Em Mateus 27:46, Jesus exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Em outras Bíblias. Em verdade, Jesus nunca se sentiu desamparado e nem abandonado pelo Criador. A tradução está errada. O correto é: Deus meu, o quanto me glorificaste? Vamos repetir: Deus meu, o quanto me glorificaste? Jesus, o modelo de perfeição que Deus nos deixou para ser seguido. Jesus, o mais perfeito espelho onde as qualidades divinas se refletem. Jesus, que nos disse: eu e o Pai somos um, ou seja, eu sou fiel seguidor e executor da vontade do Pai, diretor e criador do nosso planeta e de outros, como Quiron. Mas é cada erro grosseiro que aparece. Este, particularmente, chegou a me prejudicar na minha adolescência. Em Gênesis 1:19, temos: no princípio, Deus criou a terra e o céu. Também tradução errada. Correto seria: Deus criou a terra e o mar. Depois temos que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Mas Deus cansa? Como assim? Colocaram defeito ou limitação no nosso Criador que só nós, os homens, possuímos? Mas este texto serve para mostrar que milagres não existem.
pois se existissem, essas criações seriam instantâneas e milagrosas. Lembremos das importantes palavras de Jesus em João 5:17 a 47. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, milagres não existem. Tudo é planejamento, tecnologia e trabalho. Ouvi há tempos um religioso bravo contra a reencarnação, dizendo que o ser humano não é reciclável. Graças a Deus, nós somos altamente recicláveis. Podemos dizer que somos recicláveis indefinidamente através das sucessivas reencarnações. Temos o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tradução errada. Convença um cego ou um paralítico de que nada está faltando para ele. Ele lhe dirá: falta-me visão, falta-me movimentos. A tradução correta é: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Agora sim, o salmo é encorajador. O Senhor estará comigo em todos os momentos da minha vida ou das minhas existências. Outra história mal contada é a da maçã, como sendo fruto proibido. Não existe nos originais da Bíblia nada falando isso. Outra história mal contada é o relacionamento da serpente com o diabo. Também não existe esse relacionamento nos textos originais. Serpente, até hoje, é símbolo de sabedoria, de despertamento de consciência, de prudência e de ciência. Nem a palavra Lúcifer existe nos textos originais. Em verdade, assim que os povos primitivos, simples e ignorantes começaram a ter consciência do bem e do mal, perderam a inocência de viver, ou seja, numa linguagem simbólica, foram despertados pela serpente do conhecimento e perderam o paraíso. Os animais entraram aos pares na Arca de Noé. Os textos originais falam de 7 em 7. 10 mandamentos. Nos originais não existe uma lista com 10 mandamentos. O que existe são 15 recomendações no livro do Êxodo. 3 reis magos que levaram presentes a Jesus. Nos textos originais não existe esta referência de 3 e nem que eram reis. Temos um texto que foi acrescentado na Bíblia para valorizar o templo de pedras, o templo material chamado de igreja, quando igreja, em verdade, é a reunião de pessoas. Trata-se dos vendilhões do templo, narrado em João 2, 13 a 25. Vocês acham mesmo que Jesus, Espírito puro, ia pegar um chicote e bater nos vendedores e ainda dizer: não façais da casa de meu pai um comércio? Casa do meu pai é o universo, onde Jesus nos disse: na casa de meu pai existem muitas moradas, e não igrejas, sejam elas de que crença forem. Jesus não frequentava igrejas, pregava ao ar livre na natureza. Se igrejas materiais fossem casas do Pai, não caíam, não pegavam fogo, como qualquer outra edificação. Voltando aos vendedores do templo, eles eram empregados dos donos do templo, e se houvesse culpa, seria dos donos e não de seus empregados. Texto grosseiro acrescentado, onde mostra Jesus cometendo violência, coisa que ele jamais fez. Finalmente, o que chamamos hoje de Bíblia é um conjunto de aproximadamente 76 livros entre o Antigo e o Novo Testamento. A palavra Bíblia quer dizer coleção de livros. Eles foram escritos entre os anos 1500 a.C. e os anos 100 da era cristã.
Portanto, gastou-se aproximadamente 1.600 anos para escrevê-los e foram escritos em diversos idiomas. Vejamos alguns deles: aramaico, grego, hebraico e latim, e em dezenas de dialetos desses idiomas. Portanto, é natural que haja erros trazidos pelo tempo e pela imperfeição humana. Mas, na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está escrito a lei de Deus? Resposta: na consciência. Ainda bem que a sabedoria divina escreveu sua lei em nossas consciências, onde o tempo não apaga e nem deturpa o seu sentido e nem o seu valor. Louvado seja o Senhor! Meus amigos, se vocês chegaram até aqui, é porque acharam interessante o tema. Peço a vocês o seu like ou gostei, se inscrevam no canal e compartilhem com seus grupos. Fiquem todos com Deus e sempre com Jesus, na mente e no coração.